os pensamentos, os planos dele são maiores do que os meus, do que os seus. Então ele sabe para onde ele vai te levar. O seu destino, se você assim permitir que Deus te guie, que o Senhor conduza os seus passos, o seu destino é os céus. O seu destino é na presença de Deus. Eu vou ler um texto aqui, Filipenses 3:18, para fortalecer essa ideia que nós somos dos céus. A nossa pátria, ela não é daqui dessa terra. Filipenses capítulo 3, verso 18. Diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Versículo 20: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então a nossa pátria não é aqui na terra, a nossa pátria é nos céus. Imaginemos uma pessoa que sai do Brasil e vai para outro estado, ou vai para outro país, outra nação, e quando perguntar de onde você é, eu sou do Brasil. Então, se essa pessoa fala que ela é do Brasil, ela está dizendo que a origem dela é no Brasil. Quando o texto diz que a nossa pátria é nos céus, é porque a nossa origem é dos céus. Você e eu, nós somos cidadãos dos céus. Precisamos fazer o caminho de retorno, ser instituídos na glória de Deus. E aí, enquanto eu meditava, sobre essa temática, como nós andaremos como cidadãos nos céus, numa terra estranha, como peregrinos nessa terra, aguardando chegar aquele glorioso dia que o Senhor Jesus Cristo há de vir. Como nós anunciaremos, como é o tema de Salmos 96, proclamaremos a glória de Deus então. E aí, enquanto eu meditava, Deus me lembrou no coração das festas judaicas. Eu até preguei uma certa vez aqui sobre essas festas judaicas. São as solenidades. Lá em Levíticos 23, o Senhor estabeleceu algumas festas, 7 festas, sem considerar o sábado. E nessas festas, elas apontam para um calendário profético nessa terra. Eu vou falar aqui rapidamente de cada uma delas. E essas festas, além de apontar para um calendário profético na terra, também aponta para um processo de transformação do homem. Então, à medida que nós entendemos que nós precisamos anunciar a glória de Deus, antes de chegar nesse nível de proclamação da glória, nós precisamos ser transformados. Lá em Levíticos 23, é um capítulo dedicado só a essas festas. E a primeira festa judaica que é citada é a Páscoa. Todos nós, em algum momento, até mesmo quando não éramos cristãos, ouvimos falar da Páscoa. E a Páscoa apontava para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Um cordeiro tinha que ser sacrificado. Alguém tinha que morrer por todos. Então, a morte do cordeiro representava o sacrifício pascal para que a humanidade fosse salva. E o calendário profético dessa festa, dessa solenidade, apontava para o sacrifício de Jesus. Então os judeus comemoravam essa festa, talvez nem tinham entendimento que um dia o Messias viria e seria sacrificado por cada vida nessa terra. No processo de transformação do homem, a Páscoa, ela representa a morte do ser humano. Como assim, Eliseu, a morte?
Assim como Jesus Cristo morreu e se sacrificou, cada um de nós também precisamos morrer. Morrer para quê? Morrer para o pecado, morrer para o mundo. A Bíblia diz, Senhor Jesus Cristo falando, aquele que morrer, esse viverá. Então nós precisamos, como na Páscoa havia um sacrifício de um cordeiro, morrer para o pecado, morrer para o mundo. Daí em diante, acontece a segunda festa, em Levíticos 23. A festa de Pães Asmos, que era tudo junto. No primeiro mês, o mês de Nissan, acontecia 3 festas juntamente. A Páscoa, acontecia a festa de Pães Asmos e primícias. A festa de Pães Asmos era o pão sem fermento. Esse pão sem fermento é só Jesus Cristo que é. A verdade é que a única massa sem fermento, sem pecado, é o Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos ver o exemplo dele e nos esforçarmos dia após dia para ser uma massa sem fermento, uma massa sem pecado. Então a festa de Pães Asmos aponta para a transformação do homem que dia após dia precisa se esforçar para vencer o pecado. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós travaremos uma batalha contra o pecado. Todos os dias o pecado vai querer te seduzir, vai querer te envolver, vai querer te enlaçar, mas você todos os dias precisará ser perseverante na fé, até aquele glorioso dia que o Senhor Jesus Cristo virá e transformará esse corpo mortal num corpo glorificado, num corpo incorruptível. Então na festa de Pães Asmos nos aponta para um processo de transformação em que nós precisamos todos os dias rejeitar o pecado. Voltemos ao que eu falei anteriormente. Para você e eu proclamarmos a glória de Deus ao Senhor Jesus Cristo, nós precisamos passar por essas festas. E aí chegamos nós na festa de primícias. A festa de primícias era os primeiros frutos. Cada um dos judeus tinha que levar um raminho de trigo lá para o sacerdote. E aí ela representava os primeiros frutos. A colheita ainda não estava completa, mas os primeiros frutos eles iam lá e apresentava para o sacerdote. Essa festa, ela apontava profeticamente a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é as primícias, é o primeiro que se levanta diante da morte. E para nós que somos seus filhos, o que a festa das primícias aponta? Quando você e eu, nós abandonamos o pecado, quando você e eu passamos pelo processo de arrependimento, os primeiros frutos começam a surgir na sua vida, na minha vida, em meio à igreja. Você começa a testemunhar a glória de Deus. Aquele que te conhecia já não conhece mais, aquele que te enxergava já não te vê da mesma maneira. Os primeiros frutos começam a surgir na sua vida como noiva de Jesus Cristo. E aí, passando da festa de primícias, no terceiro mês chegava a festa de Pentecostes. Essa festa de Pentecostes, originalmente ela chama festa das colheitas. Pentecostes já é um nome grego, mas a maioria das pessoas conhece como Pentecostes. Até o nome pentecostal vem desse nome, Pentecostes. E aí na festa das colheitas, a colheita já estava completa. Enquanto nas primícias eram os primeiros frutos, na festa das colheitas ou no Pentecostes, a colheita era completa. A festa do tabernáculo apontava para a descida do Espírito Santo profeticamente. Então eles iam lá, comemoravam a festa das colheitas, mal sabiam eles que apontava para a descida do Espírito Santo. Então antes de você anunciar e proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo, a glória de Deus, como o Salmo 96, na qual a gente leu, começa a nos falar, antes de anunciar, nós precisamos ser revestidos, irmãos. Assim como a igreja primitiva, Jesus falou, não vos ausentem de Jerusalém, mas recebam a promessa do Pai. A promessa do Pai era o revestimento, o batismo com o Espírito Santo.
Você e eu, nós precisamos dar os primeiros passos, os primeiros frutos nessa terra. Mas a proclamação entre as nações requererá de mim, de você, um revestimento. Deus tem um plano eterno. Deus tem um ministério para cada vida, um propósito para cada alma nessa terra. Mas para que nós executemos, precisaremos ser revestidos pelo Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus, sem o revestimento do Espírito de Deus, nós iremos até um certo ponto, mas fracassaremos. Quantas vidas que talvez você e eu conhecemos, que até começou a caminhar, começou a pregar, começou a falar de Jesus, mas no primeiro vento, na primeira tempestade, desistiu, desanimou. A Bíblia diz que o homem prudente, sensato, é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. E sopraram os ventos, e transbordaram os rios, e aquela casa não caiu. Você e eu é essa casa. Você e eu, nós somos essa casa, esse local de tabernáculo, de morada de Deus. E nós precisamos estabelecer essa morada na rocha eterna. Então seja revestido. Eliseu, não fui ainda revestido. Busque incessantemente. Deus, o Senhor Jesus Cristo falou: não saiam de Jerusalém, não comece a testemunhar o meu nome sem ser revestido pelo Espírito de Deus. E eles ficaram ali em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai. Quantos querem exercer o ministério, mas ainda não foram? O ministério precisa de uma preparação, precisa de um revestimento. Eu não estou falando aqui que você não vai falar do Senhor Jesus Cristo para o seu colega de trabalho. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que para você seguir os planos e propósitos de Deus, o ministério que Deus tem para você nessa terra, você precisará ser revestido. Porque mais cedo ou mais tarde, se você não for revestido e querer seguir ou executar o ministério que Deus tem na sua vida, você vai desanimar, você vai se frustrar, você vai cansar. Então você precisa ser revestido. É uma preparação, é um revestimento do Espírito de Deus. E aí, avançando nessas festas judaicas, nós chegamos na festa de trombetas. É exatamente o tema desse culto. Proclamai entre as nações a glória de Deus. A festa de trombetas era uma festa que anunciava o dia da expiação. No 7º mês, os judeus começavam a tocar trombetas, no primeiro dia do 7º mês. E aquele anúncio, aquela proclamação, representava que estava chegando o dia da expiação. Quando a expiação chegava, havia um perdão, era dia de perdão, arrependimento da nação inteira. Então, a festa de trombetas é o que nós estamos falando nessa noite. É o anúncio, é a proclamação da volta do Senhor Jesus Cristo. Porque outrora Ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, mas Ele falou que Ele voltaria. Então nós precisamos proclamar que Jesus Cristo vai voltar, que Ele vai trazer e buscar a sua igreja, a sua noiva. Assim aconteceu uma reunião nos ares, o encontro do noivo e da noiva. Então na festa de trombetas havia um anúncio, uma proclamação do dia da expiação. Daqui a pouco eu volto nessa festa de trombetas. Falta só mais 2 festas, que era a festa de expiação, aonde o sacerdote, ele se preparava, o sumo sacerdote, e ele sacrificava um animal, um cordeiro, pela nação inteira. Primeiro ele fazia sacrifícios pelos pecados dele, e ali se consagrava, e depois ele sacrificava pela nação inteira. Então essa festa de expiação, ela representa no calendário a volta de Jesus Cristo. É quando toda a nação, todo o povo de Deus vai ser redimido. Porque pela fé nós somos redimidos. Mas qual é a certeza que nós somos redimidos? A certeza vai ser quando Jesus vier. E aí a noiva subir, a noiva se encontrar. Hoje pela fé nós podemos falar: não, eu sou redimido em Cristo Jesus. Mas quantos falaram que eram redimidos e desistiram na caminhada?
Então, a festa de expiação era a reunião, era a assembleia da nação de Israel sendo perdoada, sendo redimida. Então, na festa de expiação, representa no calendário profético a volta do Senhor Jesus Cristo. E para nós que somos transformados, a nossa união com Jesus. A Bíblia diz bem assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão com o Espírito. Então, nessa festa de expiação, ela trazia à tona a comunhão do povo de Deus com o seu Criador. E nessa festa de trombetas que eu falei anteriormente, ela anunciava essa comunhão. Está chegando o dia da comunhão, está chegando o dia da reunião. Na festa de trombetas, está chegando o dia, Ele está voltando, Ele está voltando. É tempo de se consertar, é tempo de ser transformado, deixar ser guiado pelo Espírito de Deus. E aí, para fechar, a sétima festa era a festa de tabernáculo. Tabernáculo tem uma conotação de moradia, de habitação. Então, nessa festa, os judeus, eles faziam cabanas, era o nome original da festa. Eles faziam cabanas para lembrar que eles peregrinaram no deserto e eles tiveram que ser dependentes do Senhor na peregrinação. Então, era como se fosse uma mensagem de que Deus era o refúgio deles, Deus era a moradia deles. Eles faziam cabanas, essa festa, trazendo à tona a dependência que eles tiveram que ter na peregrinação naquele deserto. E essa festa de tabernáculos aponta para o calendário profético de que Jesus, quando voltar e reunir a sua igreja, reunir o seu povo, Ele vai fazer com que nós moremos eternamente com Ele. Eternamente com Ele. Veja o que Deus diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Para a gente fortalecer esse entendimento. Versículo 16 diz assim: porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Na festa de tabernáculos representa o estado de eternidade. Deus assim nos convoca para que moremos juntamente com Ele pela eternidade. A reunião do povo de Deus com o seu Criador, a reunião dos filhos de Deus com o seu Pai. Você e eu, nós somos cidadãos dos céus, nós somos cidadãos do reino de Deus. Precisamos continuamente ser vigilantes, precisamos continuamente estar atentos aos tempos, às estações, aos ciclos nessa terra, para que a glória de Deus venha envolver as nossas vidas e alcançar o teu povo. Meus amados, essas 7 festas, solenidades judaicas que Deus convocava o povo daquela época, como eu disse, apontava para um calendário nessa terra, e aponta para a transformação. Sem o arrependimento interior, individual, de cada um de nós, não conseguiremos fazer a proclamação. Sem a batalha diária contra o pecado, não conseguiremos fazer a proclamação. Sem o revestimento do Espírito Santo, não conseguiremos fazer a proclamação. Como faremos a festa de trombetas? Nós estamos na festa de trombetas. Ainda não chegou a festa de tabernáculo, ainda não chegou a expiação, mas nós estamos na festa de trombetas. Nós estamos no tempo da proclamação, do anúncio da glória de Deus. Mas como nós anunciaremos a glória de Deus, a volta do Senhor Jesus Cristo, se nós não nos arrependermos, se nós não rejeitarmos o pecado, se nós não buscarmos o Espírito de Deus para ser revestido? Então, nessa festa de anúncio, nessa festa de trombetas, eu e você, todos os dias,
Precisamos estar vinculado, conectado, plenamente em comunhão com o nosso Deus. Irmãos, para encerrar, eu disse que Romanos 3:23, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Até aqui eu vim falando, debaixo da graça de Deus, que nós precisamos proclamar essa glória, proclamar, anunciar a volta do nosso Senhor, mas nós precisamos ser transformados. É muito legal num culto de missões falar, não, precisamos proclamar, precisamos ir, precisamos fazer, mas e nós? Somos transformados? Estamos transformados? Quantos falam, você precisa fazer a obra de Deus, mas o Deus da obra você tem conhecido? Você tem que fazer a obra de Deus lá na igreja, você tem que fazer a obra ali e tal, mas o Deus da obra, você tem se relacionado com Ele? Então é tempo de nós nos relacionarmos com o Deus da obra, porque se você se relacionar com o Deus da obra, automaticamente, naturalmente, você fará a obra de Deus. Num abraço, num conselho. Às vezes nós pensamos que a obra de Deus é feita só quando temos um título. Você é pastor, você é apóstolo, você é profeta, mestre, você é evangelista, os 5 dons ministeriais que é dito em Efésios. Aí a pessoa, não, você faz a obra, mas a obra de Deus é o plano que Ele formou, planejou para você desde a eternidade. Vai ter gente que vai receber um ministério e ele vai cuidar da família dele, ele vai ser um intercessor ferrenho e vai resgatar toda a geração, a descendência, a ascendência dele. Vai ter pessoas que com um abraço vai ser usado por Deus. Eu não sei qual é o seu ministério, aquilo que Deus te chamou desde a eternidade, mas não se prenda aos rótulos e títulos que às vezes nós mesmos criamos, porque o plano de Deus é desde a eternidade. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que a igreja de Deus precisa, e toda vez que você quiser seguir o seu caminho, você vai se frustrar. Toda vez que você quiser seguir o seu próprio caminho, você vai se frustrar. Você vai até um certo ponto, mas você vai acabar se frustrando, porque o plano de Deus é perfeito. Ele sabe de todos os detalhes, os percalços que você vai passar. As pessoas erradas Ele vai tirar, as pessoas certas Ele vai acrescentar. Ouça a voz de Deus, ouça a voz do Espírito de Deus, e assim nós, como igreja, anunciaremos segundo a vontade de Deus e proclamaremos a glória de Deus nos 4 cantos da terra. Pode ser no seu bairro, pode ser no seu trabalho, pode ser num abraço, num conselho, pode ser na intercessão, na madrugada, aonde quer que você esteja, Ele vai convocar os servos e servas dEle, filhos e filhas, cidadãos de Deus, cidadãos do reino de Deus, para assim exercer o ministério que Ele tem chamado. Não se lembra você, em Atos 13:2, diz a palavra de Deus: separai-me, apartai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que os tenho chamado. É Deus que chama, é Deus que convoca, mas você precisa se colocar na mão do oleiro para ser trabalhado, transformado, forjado, para que a glória de Deus através da sua vida possa se manifestar. E aqui eu encerro. A gente lembra na palavra de Deus de um servo chamado Moisés, com tamanha intimidade, 40 dias ficou no monte. E o relacionamento com Deus era tamanho que quando ele desce do monte, depois daquela intimidade, depois daquele relacionamento, que havia um brilho na face de Moisés. Até os judeus ali pediram para que tampasse, colocasse um véu. Não vou aqui explicar o que representava aquele véu, mas havia um brilho na face, e aquele brilho, aquela glória na vida de Moisés, não era dele, era a glória de Deus nele, era a glória de Deus na vida dele.
Quando você e eu, quando nós como povo, como igreja, como noiva de Cristo, estamos no centro da vontade de Deus, o brilho do Espírito, a glória de Deus começa a se manifestar de forma grandiosa, de forma intensa. E assim como houve brilho na vida de Moisés, não deixa de ter esse brilho do Espírito Santo na sua vida. Todos os dias pergunto: Senhor Espírito, aonde o Senhor quer me levar? Eu estou no centro da tua vontade? Me guia, me conduza, me direciona. Sempre convida a Ele. Sempre se coloque debaixo do governo de Deus. Porque se você não se colocar debaixo do governo de Deus, você vai ficar debaixo do governo das trevas, do governo do pecado, do governo da carne. Algum governo vai querer dirigir a sua vida. Mas eu te falo nessa noite: seja dirigido, seja guiado, conduzido pelo Espírito de Deus. Porque diz Romanos 8,14: aquele que é guiado, conduzido pelo Espírito de Deus, esse é filho, essa é filha. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Que Deus abençoe em nome de Jesus.